cultura de não participar do time da fofoca. Aquilo que os meus olhos não viram e os meus ouvidos não ouviram, não posso falar com a mente pequena e a língua grande. A cultura de saber que eu sou parte do nós, não sou uma ilha. O meu trabalho ou omissão interfere diretamente no sucesso do todo. A cultura de ter uma conduta atrativa. Precisamos ser pessoas que mudam o ambiente para melhor. A cultura de honrar a atividade principal da igreja, o nosso culto. A cultura de não competir, mas cooperar. Graça e paz, queridos. Amém? Estou de volta depois de 2 semanas. Estava com Covid, negócio ruim, chato mesmo, mas escapei. Estou aqui, graças a Deus, tomei todos os remédios, toda a minha família pegou Covid e todos nós estamos aqui na presença do Senhor. Eu quero agradecer aos irmãos que gentilmente nos ajudaram com alguma coisa. Temos aqui Neto e sua esposa que levaram comida para nós, a Patrícia também de Zaya levaram por algumas vezes comida para nós. Foi um gesto assim muito importante para nós, maravilhoso mesmo. Eu quero agradecer a vocês, as orações de todos. Muito obrigado. Como disse, escapamos, graças a Deus. Nós queremos reconhecer nossos visitantes. Você que está hoje visitando a nossa igreja, preferiu estar aqui conosco. Gostaria que você recebesse essa sacola. Tem aqui um convite, uma pequena lembrança. E você, para receber, basta levantar a sua mão, continuar com ela levantada. Os voluntários vão chegar até você e vão te entregar essa pequena demonstração de carinho dessa igreja com você. Então, levante sua mão, fique com ela levantada até receber. No final do culto, você está convidado, por esse convite aqui dentro, a conhecer a sala do lounge. É um lugar preparado para você que é visitante. Você lá pode tomar um suco, um refrigerante, um café, enquanto conversa rapidamente com os nossos convidados. Eles vão querer apenas lhe agradecer pelo fato de você estar aqui hoje. Ok? Muito obrigado. Hoje vamos, na verdade, conversar um pouco sobre igreja. Igreja, o tema é: igreja tem problemas? Será que tem? O que você acha? Eu escolhi o texto de Atos capítulo 2, versículos 44 a 47. É um texto que fala do início da igreja, lá onde tudo começou. Como viviam aqueles irmãos ali no início de tudo isso que chegou até esse momento aqui. Nós somos igreja tanto quanto esses irmãos aqui de Atos eram. Vamos então ler Atos 2, 44 a 47, já está aqui, e diz assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Pai, queremos consagrar nesse momento nosso coração e a nossa mente ao Senhor, para que de alguma maneira a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa penetrar no fundo do nosso coração e da nossa mente e fazer uma obra lá, aquela que Te aprouver, em nome de Jesus, amém. O texto de Atos mostra uma igreja ideal, uma igreja no seu começo. Essa igreja estava naquilo que a gente chama de primeiro amor. É aquele momento em que você entra numa igreja, você começa a fazer parte de uma igreja, você adora estar junto com os irmãos, tudo é maravilhoso, tudo é belo, tudo é bonito.
Eles estavam nesse momento aqui na igreja. Era uma igreja fantástica, havia comunhão, as pessoas estavam juntas e amavam estar juntas. Havia generosidade, as pessoas não queriam reter aquilo que era delas, mas queriam repartir. Havia espiritualidade. Eles perseveravam na oração, na palavra do Senhor. Havia unidade, os irmãos estavam juntos para o que der e vier. Havia sinceridade. Eles comiam com alegria e singeleza, sinceridade no coração. Havia bom testemunho. Os irmãos, eles causavam uma ótima impressão nos de fora. Havia também solidariedade. Solidariedade. Ninguém passava necessidade, porque quem estava na igreja era, de alguma forma, abençoado por aqueles que tinham mais que ele. E havia crescimento. A igreja crescia, a igreja não parava de crescer naquele momento. E você entenda essa igreja, como disse, uma igreja no seu começo. É como alguém que entra numa igreja hoje, nos nossos dias, passa a fazer parte de uma igreja, ele adora tudo que está acontecendo ali, é novo, é algo maravilhoso, é algo assim que enche o coração de alegria, enche o coração de gozo. É um prazer estar numa igreja assim. Eu gostaria de fazer parte de uma igreja como essa. Agora, será que as coisas continuam sempre assim? Será que quando você entra numa igreja, e no caso os irmãos aqui da igreja primitiva lá em Jerusalém, que estavam experimentando toda essa bênção, uma bênção completa na verdade, será que isso continuou sendo assim? Será que surgiram situações adversas, surgiram problemas? O que é que você acha? A palavra de Deus, quando nós saímos do capítulo 2 e vamos para o capítulo 3, 4 e seguimos Atos até o seu final, ela nos mostra que durante aquele momento de tão grande bênção que a igreja estava experimentando, Pedro e João são presos. O Estado se revolta contra a igreja, o Estado se coloca como um inimigo da igreja e começam a perseguir os irmãos da igreja, começam a perseguir a igreja. E Pedro e João são presos, e a igreja começa a orar para que de alguma maneira Deus interviesse e tirasse aqueles irmãos de onde estavam presos, e de fato isso aconteceu. Eles foram libertos. Há o caso de Ananias e Safira. Quem não conhece esse momento em que um casal da igreja primitiva que estava vivendo esse momento tão maravilhoso, eles venderam uma propriedade, como aqui foi relatado, e na verdade, ao invés de dar todo o valor da propriedade, eles mentiram à igreja e disseram que tinham vendido por um tanto e deram um outro tanto, resguardando assim para si uma parte. E quando eles vão lá diante de toda a igreja entregar esse valor, eles são confrontados pelo apóstolo Pedro, que diz assim: o campo era de vocês, a propriedade era de vocês, por que simplesmente não retiveram, porque simplesmente não guardaram para si, mas mentiram ao Espírito Santo? Então você veja, irmão, que a igreja, ela tem problemas, acontecem perseguições, não é? Problemas externos contra a igreja, acontecem problemas internos em uma igreja, como foi o caso aqui, e muito bem disciplinado pelos discípulos do Senhor Jesus ali. Acontece logo depois que a igreja passa a crescer mais, porque Pedro pregou, 3.000 pessoas se converteram, depois mais 2.000 foram acrescidas à igreja, e o texto relata mais à frente no livro de Atos que surgiu uma contenda, surgiu uma querela, um conflito entre os gregos e os hebreus, porque havia uma distribuição de alimentos às viúvas e aos órfãos, e parece que por alguma razão, por qualquer razão, houve esse desentendimento porque alguém percebeu que estavam favorecendo mais aos gregos em detrimento dos hebreus, e aí surge uma confusão na igreja. Você imagine. E aí os diáconos são, naquele momento, instituídos, líderes foram instituídos pelos apóstolos para dirimir esse problema, para que
essas pessoas agora sendo direcionadas a fazer isso com excelência, essa distribuição, impedissem que houvesse a repetição de um problema assim. Então veja que os problemas existem e precisam ser resolvidos. Precisa haver uma ação, precisa haver uma deliberação para que esses problemas possam ser resolvidos. Depois desse momento, indo mais à frente de Atos, Estevão, um desses diáconos, que foi levantado pelos apóstolos para fazer esse trabalho, ele é apedrejado pela multidão. Eu queria que você imaginasse isso, porque, entenda, eram pessoas como nós, seres humanos iguais a nós, que estavam servindo ao Senhor em um ajuntamento. E essa perseguição que começou ali com a prisão de Pedro e João, ela se estende durante esses acontecimentos. E ela culmina com um dos diáconos da igreja sendo apedrejado no meio da rua. Jogaram pedras nele até que ele morresse. E o texto diz que Estevão, antes de ser apedrejado, ele dá um testemunho de Jesus Cristo diante de todos. Ele traz desde o Gênesis até aquele momento nas Escrituras, provando, argumentando, mostrando aquelas pessoas ali que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo. E a palavra diz que eles rilhavam os dentes, eles estavam irados, endemoniados mesmo. Irados contra Estevão pelas palavras que ele estava dizendo. E então o apedrejaram, e Paulo, que naquele momento era conhecido pelo seu nome grego, Saulo, ele estava ali acompanhando aquele acontecimento, guardou as vestes de quem apedrejou Estevão. A igreja tem problemas, irmãos? Se você vivesse naquele tempo, você como veria isso? Como veria esses acontecimentos na igreja? Na igreja ideal, na igreja no seu início, na igreja onde os sinais e maravilhas estavam acontecendo assim todos os dias. E às vezes nós vemos nós mesmos nos desanimarmos com pequenas situações, pequenos conflitos, pequenos problemas que encontramos dentro da igreja. Estevão relata que, antes de morrer, ele olha para os céus e diz: eu vejo os céus abertos e o Senhor de pé para recebê-lo. Quantos de nós teríamos essa postura na mesma situação? Sendo apedrejados por uma turba raivosa, só por causa de Jesus. Mas ele diz: eu vejo os céus abertos e o Senhor de pé. Nós precisamos mudar a forma que nós vemos as coisas dentro da igreja, porque isso pode fazer toda a diferença. Nós precisamos mudar a expectativa e a perspectiva quando olhamos para dentro da igreja, porque isso faz toda a diferença. Estevão não estava ali zombando contra Deus, se revoltando contra Deus, porque permitiu que ele fosse apedrejado. Não, ele estava dizendo: o Senhor está de pé para me receber na sua glória. E encheu aquele local da glória do Senhor com essa sua declaração. Eu tenho certeza absoluta que o coração de Saulo, o rapaz que estava naquele momento guardando as vestes de quem apedrejou Estevão, foi tocado pelo Senhor naquele momento. Porque logo depois Jesus se manifesta a Saulo e o chama para o ministério, e ele a partir dali passa a sofrer o que fosse por amor a Jesus. A igreja tem problemas? Você percebe problemas dentro da igreja? Você percebe que existem situações que não deveriam existir dentro da igreja? Eu já lhe mostrei algumas aqui, na igreja primitiva. E sabe o que acontece? Essa grande perseguição levantada pelo Estado, mais uma vez eu lhe digo, o Estado é que persegue a igreja. Eu acho que você tem a condição hoje de entender muito bem isso.
toda a história da igreja sempre foi, quando perseguida, mostra que foi pelo Estado, pelo governo, pelas autoridades instituídas. Eu acho que nós vamos viver momentos ainda bem mais claros em relação a isso. Bem mais claros, porque está afunilando a coisa. Está afunilando muito rapidamente os acontecimentos. Deixa eu lhe dizer uma coisa que nem está aqui no meu esboço. Quando nós nos lembramos da Segunda Guerra, da Alemanha nazista, e de como a Alemanha matou 6 milhões de judeus em campos de concentração, e depois que passou a Segunda Guerra e tudo isso foi descoberto, veio à tona, os soldados inquiridos foram perguntados por que eles fizeram isso. Eles disseram apenas: estávamos cumprindo ordens. Mas você quer saber como começou isso? Como é que a história levou a esse ponto de pessoas que recebem ordens de matar sumariamente, de todas as formas, e procurando a forma mais barata possível para matar mais gente? Porque essa era a demanda. Deixa eu lhe dizer como começou. Na Alemanha, naquele tempo, começou assim: o judeu chegava em um banco e tinha 10 assentos para ele esperar para falar com alguém. Estava escrito em um desses bancos: aqui é proibido o judeu sentar. Mas tinha mais 10, mais 9 para ele sentar. Isso foi acontecendo sempre. Ele chegava num banco de praça, e lá entre todos os bancos de praça, havia em algum daqueles bancos escrito: proibido para judeus. E ele começou a se acostumar com isso. E foi chegando um momento que ele chegava no comércio, numa farmácia. Havia inúmeras farmácias naquele quarteirão. Em uma delas estava na porta: proibida a entrada de judeus. Isso é história. E eles foram se acostumando, assim como a população da Alemanha foi se acostumando a essa segregação. Se acostumaram a ver pessoas de segunda classe que não podiam entrar em determinados lugares, sentar em determinados bancos, sentar em determinado banco dentro de um transporte coletivo, pelo simples fato de serem de outra raça, serem judeus. Do começo até o final durou 8 anos. 8 anos nessa acomodação das ideias no coração das pessoas, dessa segregação. Depois de 8 anos, o judeu estava completamente acostumado que ele não tinha direito de sentar num banco simplesmente porque era judeu. Ele já vivia em guetos, porque isso foi se afunilando até o momento que ele não podia mais viver em determinados bairros. E tudo que ele tinha naquele bairro foi tomado, confiscado pelo Estado. Ele foi colocado em guetos, em periferias. E os judeus já estavam vivendo assim, sofrendo, passando fome. E daí, quando chegam os carros, os caminhões, os trens, para levá-los para os campos de concentração, eles foram como cordeiros, porque não imaginavam o que iria acontecer lá, mas para eles era uma esperança de que iriam viver algo melhor naquele lugar do que já estavam vivendo ali onde estavam. Isso é história, irmãos. A igreja está experimentando esse tipo de situação de controle hoje, nesse momento, no mundo inteiro. No mundo inteiro. E eu estava dizendo a um grupo de pastores amigos: se a igreja não olhar para os acontecimentos atuais pela ótica da palavra de Deus, quem vai olhar? Quem vai olhar? Isso é através dos seus líderes. Quem vai olhar para os acontecimentos à luz da palavra de Deus e entender o que está acontecendo? Salmo 119, 105 diz: lâmpada
para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus deve mostrar à igreja como ela deve entender, interpretar e viver dentro dos acontecimentos da sua época. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Hoje tem gente ficando feliz porque uma determinada pessoa da sociedade não pode entrar num lugar que ele pode. Vão se acostumando com isso. Vão ver aonde isso vai chegar. E vai chegar, porque está escrito na palavra de Deus que vai chegar. Parêntese fechado. A igreja primitiva, apesar de estar vivendo perseguição do Estado, de estar vivendo problemas internos, essa mesma perseguição causa um êxodo de Jerusalém. Vem uma grande perseguição sobre a igreja de Jerusalém. Os irmãos então fogem para diversos lugares. E o evangelho então chega, nesse momento, à cidade de Samaria, a província de Samaria, Antioquia, Chipre, Icônio, Listra e Derbe. Sai de Jerusalém o evangelho e agora chega em outras regiões, em várias outras cidades. Porque é assim que Deus age. É assim que Deus faz. Paulo e Barnabé começam a primeira viagem missionária. Paulo chama Barnabé, seu companheiro de ministério, e diz: vamos pregar o evangelho em outros lugares. E eles foram a essas cidades. E levaram um rapaz chamado João Marcos. João Marcos, quando saiu de Jerusalém, chegou em Chipre, a primeira ilha que eles pararam. João disse: não dá para mim. Não consigo, não tenho vocação para isso, quero voltar para Jerusalém. E aí, João Marcos abandona a viagem, abandona Paulo, abandona Barnabé e volta para Jerusalém. Paulo e Barnabé completam a viagem, voltam a Jerusalém, se preparam por algum tempo e vão para a segunda viagem missionária. E então, Barnabé chama Marcos de novo. Irmãos, você não sabe o que está escrito sobre isso. Está escrito que houve uma confusão tão feia, uma discussão tão grande entre Paulo e Barnabé, veja só. Paulo e Barnabé quase saem aos tapas, por causa de João Marcos. Paulo dizendo: não vai comigo nem a pau, porque voltou. E Barnabé dizendo: mas Paulo, rapaz, vamos dar uma segunda chance para o menino. É um jovem, não sabia o que esperava. Paulo diz: não vai. Então, surgem aí duas agora frentes missionárias. Paulo chama Silas, um outro jovem vai com Silas, e Barnabé sai com João Marcos para outra direção. Você já imaginou isso, irmãos, dentro da igreja, dois líderes brigando? Sabe? Tem que chegar a turma do separa, senão iam dar na cara um do outro. Problemas dentro da igreja. E tem gente que quando entra numa igreja acha que tudo tem que ser perfeito. Tudo tem que ser maravilhoso. As expectativas que ela gera e ela cria no seu próprio coração têm que ser satisfeitas. Você quer que eu lhe diga por que a igreja tem problemas? Você quer saber mesmo por que a igreja tem problemas? E tem. Porque você está nela. Foi retórica, sabe? Porque eu estou nela. Porque você está nela. É por isso que ela tem problemas. Porque você está nela, pastor Júnior, é por isso que ela tem problemas. Pastor Alisson, sabe por que essa igreja tem problemas? Porque você está nela. Você, Caleb, você que está gritando aí, está nela. Tem problemas. A igreja é um ajuntamento de pessoas. Cachorro não faz parte de igreja, apesar de que uma vez a Chulipa assistiu um culto aqui todinho. Uma cadelinha aqui, Deus levou para a glória. Sabe, não faz parte, nenhum animal faz parte da igreja. Quem faz parte da igreja são pessoas, como eu e como você. E é por isso que a igreja tem problemas. Porque em algum momento nossa falta
de inteligência, em algum momento o nosso temperamento, como foi o caso de Paulo, que era colérico. O apóstolo Paulo era dos 4 temperamentos que são fleumático, colérico, quem me ajuda? Falta 2. Melancólico e sanguíneo. O apóstolo Pedro era sanguíneo. Paulo era colérico. Quando acontecia alguma coisa que ele não gostava, o sangue subia dos pés à cabeça, a orelha ficava toda vermelha. E ele não conseguia se conter. Por isso que ele quase vai às tapas com Barnabé. Pessoas, irmãos. Pessoas. A igreja tem problemas, porque pessoas é que compõem a igreja. E a grande maravilha é que, apesar disso, Deus continua abençoando a igreja. Deus continua fazendo o seu propósito ir adiante através da igreja. É por isso que a palavra de Deus diz, como já li o texto, no versículo 47, diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor. Deus é que acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. E esse texto nos mostra algumas coisas importantes sobre a igreja. Primeiro, que Deus é o Senhor da igreja. Deus é o Criador e o Senhor da igreja. Não somos nós, os pastores, os líderes, você que faz parte, você que é um voluntário. Não somos donos da igreja. O Senhor é o Senhor da igreja. É Ele que dirige e conduz a igreja. É Ele que forma a igreja. É Ele que acrescenta à igreja as pessoas. Agora, quem é acrescentado à igreja? Aqueles que vão se salvar. A salvação é o ponto central da igreja. A salvação é o foco da igreja. Alcançar pessoas para a salvação. Agora, a pergunta é: por que a igreja de Jerusalém, assim como as outras que foram surgindo, porque todas elas pertencem à igreja primitiva, o início da igreja, tanto a de Antioquia, Derbe, Listra, depois você vê que o apóstolo escreve, João, as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes. Por que essa igreja crescia? Qual era o ponto central que determinava o crescimento dessa igreja? Eu vou lhe dizer, está aqui no texto. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Sabe por que as pessoas tinham desejo, vontade e efetivamente acabavam fazendo parte da igreja? Porque eles viam dentro da igreja, de fora eles olhavam para a igreja e viam: esse é um lugar que eu gostaria de fazer parte. É um lugar de gente bacana. É um lugar de gente que vive em comunhão. As pessoas lá são pessoas maravilhosas. Isso é muito importante, irmãos. Porque, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Como é que as pessoas de hoje, desta cidade, desse bairro, veem esta igreja? Deixar as outras de lado, porque a pergunta também serve para elas. Mas como as pessoas que conhecem esta igreja a veem? Eu vou lhe responder. As pessoas que conhecem essa igreja a veem da forma que ela vê você. É assim que eles sabem como é essa igreja, olhando para você. E eu te pergunto, o que eles veem? Bom, pastor, aí a pergunta é difícil, porque se entrar nas minhas redes sociais, eu nem respondo mais por mim. Você sabia que hoje as pessoas, elas quando querem conhecer alguém, elas também olham as redes sociais? Você sabia? Você sabia que uma empresa que vai contratar alguém, ele olha as redes sociais da pessoa? Você sabia? Você sabia que isso é testemunho, dado ou não, bom ou não, através das fotos,
das atitudes que nós mostramos a todo mundo através das nossas redes sociais. Mas esse é só um aspecto, esse é um aspecto mais abrangente, mas como as pessoas que vivem com você, que conhecem você, que convivem com você, veem a igreja. Pastor, às vezes eu estouro, sabe? Eu sou meio como o Paulo, colérico, sem problema. Mas você pede desculpas depois? Você restabelece a comunhão? Porque Paulo restabeleceu com João Marcos. O apóstolo Paulo depois ele diz que João Marcos era importantíssimo para o seu ministério, reconhecendo o erro de julgamento que fez e trazendo João Marcos para perto de si novamente. Irmãos, eu quero deixar claro uma coisa: o crescimento de uma igreja depende de como as pessoas nos veem. Nós somos a igreja. E nós, como igreja, nós precisamos passar uma imagem real. A imagem real passada deve ser a que desperte no coração das pessoas essa atitude: caiamos na graça do povo. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: esse lugar deve ser maravilhoso, deve ser algo extraordinário que acontece ali. E concluindo, já quero lhe dizer uma coisa: as pessoas de fora que não conhecem a igreja, que nunca entraram numa igreja, é até difícil uma pessoa assim, porque geralmente o que é pior, às vezes a pessoa foi a uma igreja, assistiu um culto em uma igreja e teve uma péssima experiência naquela igreja. Isso é pior ainda, mas vamos tratar dos dois casos: alguém que teve uma péssima experiência e alguém que nunca foi a uma igreja. Sabe qual é a expectativa deles? É a pior possível. É incrível uma pessoa que não conhece igreja entrar num culto de uma igreja. É um milagre, porque eles têm medo. Eles acham que as pessoas das igrejas são julgadoras. Eles acham isso. Eles acham que as pessoas vão apontar sempre o dedo para a forma como ele está, como ele se veste, como ele isso, como ele aquilo. É assim que ele pensa, é essa a expectativa. Ele tem um medo fundamental, e esse é o mais importante. Ele tem medo de, quando entrar num culto de uma igreja, ele sabe, ele acredita, por experiência ou não, dele ou de outros, ele sabe que no final vão querer que ele seja crente também. Como? Chamando ele para aceitar Jesus aqui na frente. Irmãos, as pessoas têm grandes cinco medos na vida. Eu só vou citar um. Um dos grandes medos que todo mundo tem é falar em público. E aí a pessoa entra pela primeira vez numa igreja, ouve uma palestra de meia hora, e já tem dizendo: vem aqui para frente. Olha, vim para frente. Se eu lhe chamar você para vir aqui para frente agora, você vai ficar com vergonha? Vai, não vai? Porque tem 250 pessoas aí olhando, e a pessoa vai ficar muito em evidência. E a gente faz isso. A gente acaba concretizando, provando a quem visita a igreja que ele estava certo, ele iria ser constrangido. Estão entendendo, irmãos? Nós fizemos isso por 10 anos nos EPCs. A gente fazia os nossos encontros, fazia tudo que a gente sabia, pregava peças teatrais e tal, e depois, assim, de ter ali 100 pessoas como convidadas, pegava essas 100 pessoas que estavam ali, ficaram no caso do EPC da sexta, no sábado e no domingo. No final do culto do domingo, a gente dizia assim: agora você que quer receber Jesus, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Sabe o que acontecia? Vinha 50, 40, 60 pessoas, de 100, ficavam quantos? Só fazia conta. Se veio 50, ficou 50, se veio 40, ficou 60. Você sabe que é preciso mais coragem para não vir do que para ficar na cadeira, nessa situação? Você sabia? Porque quem vem como convidado para um evento de igreja, e no final ele é chamado para ser crente, ele nem entendeu direito nada ainda, ele não tem certeza de nada ainda, ele precisa conhecer um pouco mais de tudo, porque eu faria isso, para tomar qualquer decisão. Mas ele é chamado a ir, e ele pensa: quem me convidou vai ficar frustrado se eu não for.
todas as pessoas desse evento, que são maravilhosos, o evento foi ótimo, também vão ficar frustradas se eu não for. E é por isso que acaba vindo um monte de gente que depois desaparece. Nunca mais nós vemos, mesmo tendo vindo à frente. E aí chega o culto à noite, de celebração por conta do encontro. A gente repete a mesma coisa. Aí eles vieram para o culto, depois de tudo. Quem veio à frente, quem não veio, eles vêm ao culto à noite. Por quê? Porque eles querem alguma coisa do Senhor. No culto a gente repete de novo. A gente diz, vamos mostrar os frutos. Só os bons, só quem presta. Que recebeu Jesus. Vem aqui na frente aí. Vieram para o culto, mas ficam lá na cadeira. Passando a vergonha porque ele não se converteu. Irmãos, vocês estão me entendendo? Amém? Estão entendendo mesmo? Estão? Nós fazemos isso. E nós queremos mudar essa história. Porque, entenda uma coisa, quem se converte a Jesus Cristo não é quem disse isso uma vez, é quem diz todo dia. É quem todos os dias luta contra a própria carne e diz sim para o Senhor e não para si mesmo. É aquele que todos os dias toma a sua cruz e segue. Não é quem veio uma frente uma vez chorando ou não. Não é. Não quer dizer nada. Isso que nós fazíamos só segregava o grupo. Separava o grupo entre os que são melhores dos piores. Os que não vieram são os piores, os que vieram são melhores. E aquelas pessoas que não vieram, eles dizem, nunca mais eu volto nesse lugar, porque eu não quero passar vergonha. Se coloque no lugar de alguém que nunca veio à igreja. E você vai entender o que eu estou dizendo. Quem se converte a Jesus Cristo é aquela pessoa que continua ouvindo, continua aprendendo, e cada vez mais ela vai sendo convencida pelo Espírito Santo de que ela precisa do Senhor, e cada vez mais ela vai entregando a sua vida ao Senhor, pela perseverança. Veja o que o texto diz dos irmãos lá da igreja primitiva: perseveravam na doutrina, perseveravam nas orações, perseveravam na comunhão. Perseverar, o que nós precisamos é que as pessoas perseverem, e nós temos que eliminar todos os empecilhos que fazem com que elas não permaneçam. Amém? É por isso que de hoje em diante, a partir do próximo culto, a partir do próximo impulso, acabou nessa igreja essa história de quem quer receber Jesus, vem aqui na frente. Não vai mais existir isso aqui. Nós vamos sempre estar dando a oportunidade das pessoas reconhecerem Jesus como Senhor de suas vidas, mas ela e Deus, sem manifestação alguma, sem exposição alguma, sem constrangimento algum. Sempre em todos os cultos nós vamos dizer, se você quer desse dia em diante colocar a tua vida a serviço do Senhor, faça essa decisão agora, você e Deus, fale só com Ele. Pronto, acabou, sem nenhum problema, porque nós queremos ver a casa do Senhor fazendo aquilo que ela foi criada para fazer, alcançar as pessoas para Jesus. Alcançar. O nosso próximo impulso vai ser assim: nós vamos celebrar a vida de todos que vierem, de todos. Nós vamos fazê-los sentir as pessoas mais importantes do mundo no nosso meio. Nós vamos pregar a palavra, sim. Nós vamos ministrar o evangelho, sim, claro que sim. Mas elas não vão ser de forma nenhuma segregadas, humilhadas, ou seja lá como for que elas se sintam pelo fato de separar o grupo entre quem quer e quem não quer. Ele vai dizer a Deus o que quer e o que não quer. Amém? Nós queremos que você dessa igreja tenha segurança para trazer um amigo, uma família sua, um familiar seu, o pai, a mãe, o irmão, segurança de que ele vai ser abençoado num culto dessa igreja, num evento dessa igreja. Nós queremos que você sinta segurança em convidar qualquer pessoa para estar aqui, sabendo, tendo a certeza de que isso vai ser uma bênção na vida dela e de nenhuma maneira ela vai ser constrangida. Amém? Fique de pé.
Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. O apóstolo Paulo errou muito a sua vida cristã por causa do seu temperamento, e no final da sua vida ele reconhece todos esses erros, ele reconhece a luta que ele tinha, que muitas vezes perdia contra a sua carne. A mesma nós, irmãos, as mesmas lutas, gente como gente. Nós precisamos entender que nós somos gente e Deus nos conhece
melhor do que nós mesmos. Deus conhece as tuas lutas. Deus conhece onde você perde nessa guerra, onde você vence nessa guerra. O importante é que você persevere, você continue na caminhada cristã. O apóstolo Paulo mesmo diz que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. É uma longa caminhada que nós vamos vencendo a cada dia, perdendo a cada dia, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu convite a você é que você faça parte disso, com honestidade, com singeleza de coração. Seja igreja, não olhe para o teu irmão apontando os defeitos dele, reconheça os seus primeiro, para que você viva de uma forma como a igreja primitiva vivia, em comunhão, entendendo que nós temos problemas, nós temos falhas, nós temos erros, pecados mesmo, e foi por causa desses pecados que Jesus morreu naquela cruz, senão todos estaríamos perdidos. As pessoas precisam, as lá de fora, precisam olhar para dentro da igreja e encontrar e perceber que é um lugar de refúgio, é um lugar de descanso, é um lugar onde ele vai ser aceito, recebido, e pode ali aprender sobre a salvação, sobre Deus, porque ninguém está ensinando sobre Deus lá fora. A igreja precisa ser esse lugar de refúgio, um lugar seguro, para que as pessoas venham e possam voltar e voltar outras vezes, até que ela entenda que Jesus é o Senhor, para a glória do Pai, e a glória do Senhor seja estendida sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, que todos sejam alcançados pelo Evangelho. Mas é assim, não é constrangendo, não é de forma alguma fazendo com que as pessoas se sintam constrangidas por qualquer coisa, é amando, recebendo como elas são, e elas vão entender que Deus as ama do jeito que elas são, mas não quer que elas permaneçam como são, mas só o conhecimento é que vai mostrar isso. Precisa haver tempo para isso, precisa haver perseverança para isso. Eu te convido a fazer parte disso, de uma igreja assim que ama, que recebe, que ama essas pessoas, que ela olhe para dentro desse lugar e diz: essa gente é gente maravilhosa, esse pessoal, cara, que gente top dessa igreja. Aí sabe o que acontece? Em novembro nós vamos fazer um grande retiro numa granja enorme ali em Macaíba, chamada Moriá. Nós vamos ter eventos para crianças, para jovens, para casais ao mesmo tempo, pelo tamanho da granja. Eventos top de verdade. E no final de tudo, começa na sexta-noite, sábado o dia inteiro, domingo pela manhã será o batismo daqueles que vão publicamente assim então mostrar a sua fé em Jesus Cristo. E sabe quantos vão ser batizados em dezembro e novembro? Muitos, porque vão encontrar amor dentro desse lugar. Amém? Amém? O que é que você precisa fazer? Trazer alguém para o impulso, sabendo que vai ser a melhor experiência da vida deles. Traga alguém para o culto, sabendo que eles vão ouvir de Deus, eles vão ser ensinados por Deus, tocados pelo Espírito Santo de Deus, e eles vão voltar de novo porque vão se sentir bem dentro desse lugar. Jesus não discriminava ninguém. A mulher ia ser apedrejada por causa de adultério. Ele disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E ela foi salva por ele. A partir daquele dia ela se tornou discípula de Jesus, porque ela foi amada, apesar dos seus pecados. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, porque cada vez mais precisamos entender o que nós somos. Nós somos igreja, pessoas cheias de defeitos, cheias de falhas e de erros, e é por isso que existem problemas na igreja, porque nós estamos na igreja, nós somos a igreja, mas existe também graça, verdade, unção, poder, milagres, existe a tua presença, existe a tua verdade, existe a tua direção sobre a igreja, para alcançar cada vez mais vidas para o Evangelho. Pai, muito obrigado, Senhor. Abençoa a vida de cada um que hoje veio aqui. Que a tua bênção venha desde o alto da cabeça até a planta dos pés, e abençoe assim até o lugar onde eles pisarem, Senhor. Que seja uma semana de grandes livramentos, grandes vitórias, de grandes experiências com o Senhor,
e nós possamos durante toda essa semana dizer: até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Queridos, vão em paz, que Deus te abençoe.